Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo é: não se esqueça de Deus quando as coisas começarem a dar certo. Mas antes disso, eu gostaria de falar coisas assim, direto do coração de Deus e do fundo do meu coração também. Algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês para encorajar, para fortalecer. Sabe, desde o ano passado, assim como é na minha vida, acredito que é na vida de vocês, muitas áreas da minha vida começaram a fluir mais, que estavam travadas, mas tem algumas que, né, eu luto, eu batalho, eu decido, eu me posiciono, eu oro, eu me entrego para Deus ajudar, sabe? Mas nem tudo depende só da gente, depende de um comportamento nosso, às vezes depende do comportamento de outras pessoas. O que importa é realmente a gente fazer a nossa parte. É muito difícil, né, a gente ser cristão, a gente tem que abraçar a Bíblia por um todo, abraçar o nosso propósito, não é escolher quais partes a gente quer seguir. Realmente, o cristão às vezes tem que sofrer o dano, o prejuízo, a gente sempre tem que pagar o mal com o bem, a gente tem que agir e reagir bem diante das circunstâncias, ter sabedoria, ter paciência, ter mansidão, ter domínio próprio. Nem sempre a gente consegue, né, nem sempre é fácil, mas que a gente saiba realmente se entregar para Deus a cada dia, decidir mudar, não se conformar com as situações da maneira como estamos, sabe? Não importa qual tipo de pecado você tem, qual tipo de dificuldade. Mas o que importa é você se sentir constrangido pelo amor de Deus, pela presença de Deus, entender que aqueles comportamentos são nocivos para você, para as pessoas à sua volta, decidir mudar e a cada dia deixar Deus alinhar coisas na sua mente, no nosso coração, orar. Não só você falar, mas realmente estar disposto a ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele fala para você. E às vezes até aceitar o que pessoas falam à tua volta. Às vezes elas percebem mais as suas falhas do que você. E você realmente perceber se essa correção ela vem de Deus. Eu realmente até escrevi um texto hoje sobre correção. Tá no meu Instagram, né, e no meu Facebook, Larissa Von Rank. Senti de Deus de falar sobre isso, porque às vezes relacionamentos com pessoas, né, são realmente complexos, são difíceis, porque pessoas fazem coisas e a gente às vezes interpreta de uma forma que não é realmente a correta. Às vezes não sabemos a real intenção das pessoas quando elas falam ou fazem coisas. Às vezes nós acabamos entendendo sem às vezes conversar, sem se comunicar bem, colocando como uma verdade absoluta que as intenções realmente da pessoa foram as piores, que ela fez para te provocar ou para te irritar, ou porque ela não se importa, ou porque ela fez pouco caso, mas nem sempre a gente sabe, então é importante a gente conversar para procurar pelo menos entender em parte, ainda que seja, qual é a intenção da pessoa. E saiba de uma coisa, apesar das suas falhas, apesar das minhas falhas, não sou perfeita, estou aqui para compartilhar o que eu sei, o que eu procuro viver com Deus, né? Que eu procuro viver a maior parte das coisas que eu falo aqui. Pessoas podem realmente te criticar ou te confrontar e dizer que você não é bom o suficiente ou que você não é perfeito o suficiente para fazer o que você está fazendo. Não aceite isso, porque nós estamos no processo de melhoria contínua, no processo de santificação com Deus. Deus não quer pessoas perfeitas, Deus quer pessoas disponíveis, com o coração disponível para servir, para fazer a obra dele, disponível para ser transformado a cada dia, né? Cada um tem um tempo de mudança, mas que nós não nos deixemos desanimar pelas palavras duras de pessoas, dizendo que a gente não é capaz ou que a gente não é digno de fazer algo. Porque se Deus te deu uma palavra, é Ele que te capacita. Vá e Deus vai forjando o teu caráter no caminho até que você consiga fluir no teu propósito. Agora vamos então ao tema do nosso vídeo, né? Não se esqueça de Deus quando tudo começar a dar certo. Sabe quantas coisas nós pedíamos a Deus, era o nosso sonho, se formar na faculdade, ter um bom emprego, se casar, conseguir uma promoção, conseguir se relacionar melhor com as pessoas. E aí a gente busca Deus intensamente, a gente consegue essas coisas, alguma dessas coisas, e aí a gente vai se afastando de Deus, porque a gente vai focando tanto naquelas coisas que a gente tanto desejava e a gente deixa Deus um pouco de lado. Sabe, idolatria não é só você cultuar imagens ou você amar pessoas acima de Deus, mas, enfim, tudo que você coloca acima de Deus acaba se tornando um ídolo.
são as também o que a gente poderia chamar de distrações, né? Da gente se distrair com tantas coisas, deixar de buscar o principal, que é a presença de Deus, que é o que nos sustenta, o que nos fortalece diante de toda e qualquer dificuldade. Só Ele pode nos preencher, só Ele pode nos consolar e nos fazer vencer qualquer desafio. Se a sua dificuldade era com relacionamentos e você busca o conhecimento, você busca a prática da palavra, você muda seu comportamento, você começa a tratar bem todas as pessoas, mesmo as que te tratam mal ou que são indiferentes, e então você vai plantando no coração delas esse amor de Deus e elas vão de pouco a pouco reagindo de maneira positiva. Ou se você tinha problemas financeiros, também você buscou conhecimento, batalhou e Deus trouxe grandes provisões. E você lutou para ter sucesso e hoje conseguiu, e você começa a prosperar em algumas áreas, e você não pode jamais se esquecer de Deus, porque sem Ele a gente jamais conseguiria tais coisas, a gente jamais conseguiria avançar, que a gente tenha sempre essa gratidão no nosso coração, porque é Ele que nos dá essa força, essa ousadia, determinação, intensidade, constância para nós conquistarmos e continuarmos conquistando todas essas coisas. Por isso nós vamos falar aqui de 3 atitudes para mantermos o nosso coração em Deus e valorizarmos a sua presença. A primeira atitude é humildade, doação e serviço. Por mais que a gente prospere em nossas vidas, se a gente mantiver um coração dessa forma, nós não cairemos no orgulho, no egoísmo, né, nesses pecados. E por mais que nós alcancemos sucesso, não devemos deixar de ter esse coração para amar, servir, doar, compartilhar o nosso tempo, os nossos recursos e tudo que a gente puder, tudo que tiver ao nosso alcance. A segunda atitude é ter tempo de qualidade com Deus. Anteriormente, como eu falei, são as obras que a gente pratica no reino de Deus, né, as boas obras em nome de Jesus. Elas são de extrema importância, contudo não é suficiente apenas servir, nós precisamos investir tempo na presença de Deus para que nós sejamos moldados, transformados, renovados, né? Para que Ele comunique a sua vontade a nós. Precisamos ter esse tempo diário de oração, de palavras, de louvores. Terceira atitude é a obediência a Deus, né? Que é a consequência da busca, né? Que estejamos sempre com esse coração disponível, quebrantado para cumprir aquilo que Ele nos pedir, para cumprir prontamente, com boa vontade, com alegria, de coração, não apenas fazer por fazer, mas realmente com entrega, porque você sabe que está cumprindo a vontade do Pai, isso alegra o coração dele, que a vontade dele também possa alegrar o nosso coração. Ainda que o que Ele nos peça num primeiro momento nos incomode, nos desafie, nós precisamos ter a nossa fé em Deus e a certeza de que o que Ele pede é bom, é justo, é agradável, e que a nossa fé esteja acima de todo e qualquer sentimento ou circunstância contrária. Que nós possamos falar e fazer tudo que Deus nos pede, mesmo que seja para alguém que nós não gostemos muito, mesmo que seja para pessoas que nós achamos que não merecem, porque não cabe a nós decidir essas coisas, né? Deus conhece o coração de cada pessoa e as necessidades de cada um. Que nós possamos ser essa resposta de oração, pois se fizermos isso continuamente, estivermos neste lugar de obediência, nós sempre estaremos providos e protegidos. Deus sempre vai cuidar da gente, ainda que nós estejamos com o coração um pouco abalado em algumas áreas. E Deus pode pedir para você realmente cuidar de pessoas e abençoar pessoas mesmo quando você estiver um pouco fragilizado. Mas enquanto você faz o bem, Deus vai cuidando de você, da sua vida e das áreas da tua vida. E tenha certeza de que não importa como a gente se sinta, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, se a gente estiver sempre disponível para Deus, né, com essas atitudes de humildade, de caráter, de doação, de tempo com Deus, de obediência, a gente vai conseguir vencer qualquer dificuldade e Deus vai nos acrescentar cada dia mais. Em Mateus 6 também está escrito que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E no capítulo 6 também fala dos cuidados desse mundo, né? Que a gente não deve se importar ou se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, porque realmente buscar a Deus em primeiro lugar, Ele reconhece a nossa busca, o nosso coração, e Ele nunca vai deixar nos faltar nada. Esse vídeo fica por aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva para receber os próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe. Deus te abençoe.